Terça Nobre com Euri Benevento. É hora de conversar, descontrair e se informar. Programa Terça Nobre. Você vai viver, você vai gozar, meu amor de verdade, e as estrelas lá do céu. Eu vou buscar beijos com sabor de mel. Eu vou te dar e pra nossa união eternizar. Peço pai oração abençoar e as estrelas lá do céu. Eu vou buscar beijos com sabor de mel. Salve, salve, minha galera ligada aqui no nosso podcast Terça Nobre, toda terça tocando ideia com você. Eu sou o Euri Benevento. Ó o pagode. Beleza, sempre agradecendo a galera que tá ligada com a gente. Comecei aí tocando um pagodinho aqui no Terça Nobre, né? Sempre aquele esquema, né, de não tocar muito tempo, porque senão dá os direitos autorais. Essas trilhas que eu toco aqui no Terça Nobre são aquelas trilhas autorizadas do youtube.com. youtube.com/Benevento. Brincadeira, YouTube só. Tem uma biblioteca de áudios autorizê lá no YouTube. Sempre agradecendo a galera que tá ligada com a gente aqui no Terça Nobre, né? Através das redes sociais aí, @Benevento, Facebook, Twitter, Instagram. Twitter tá vivendo momentos diferentes aí. Vamos ver como é que tá. Eu tô aqui na câmera aqui, aparecendo a minha face to face aqui, vamos lá. Hoje eu tô diferente aqui no vídeo, pra quem tá assistindo o programa. Tem aqui uma imagem por baixo aqui pelo telele e a outra aqui pelo notebook. Tava tentando fazer uma configuração da câmera aqui, tipo 37:0 pra outra câmera que eu tava usando aqui. Aí não deu certo, falei, putz, gravo ou não gravo? Mas, né, a ideia também, por exemplo, é fazer o podcast só com áudio, por exemplo, mas às vezes a galera gosta de acompanhar pelo YouTube e com a imagem também. Então, às vezes aconteceu de eu fazer sem imagem nenhuma e a galera não acompanhar. Então, eu falei, vou tentar fazer pelo YouTube com essa imagem aqui, que não tá, né, a das melhores, né? Já tivemos imagens melhores aqui no Terça Nobre, mas é o que tem pra essa semana, né? Então, espero que a galera goste e a galera entenda também, né, que eu faço com o maior carinho também pra todo mundo aí, pra galera poder acompanhar o Terça Nobre. E isso é o mais importante, né, pra que a galera que acompanha, que manda pergunta pro Tio Chicória, que participa. E é sempre muito importante a participação da galera aqui. Bora cansar! Na semana passada a gente conversou sobre de coração para coração, na verdade até teve mais temas, né? Esse foi o tema principal, mas antes mesmo de ir pro tema a gente conversou bastante, teve mais delongas que o normal, né, do Terça Nobre, mas foi um episódio bem legal, até passou aí do tempo, né, porque geralmente a média de tempo do Terça Nobre é 45, 40 minutos, tinha alguns até de 30 e poucos minutos. E algumas pessoas, né, por incrível que pareça, eu já recebi mensagem de gente reclamando, né, do tempo, assim, de que era muito longo, né, pô, tá longo. Até falei aqui no episódio uma vez que teve um comentário de um rapazinho lá no YouTube falando assim, é até legal, cara, mas poxa, eu não vou ficar 1 hora ouvindo um bagulho, não sei do que. Aí chamou de bagulho, eu já fiquei meio chateado. E por incrível que pareça, tem gente que quer mais tempo, fala assim, pô, o problema é que o Terça Nobre acaba, eu ainda quero que você continuasse falando daquele assunto, aquele gostinho de quero menos. Mentira, gostinho de quero mais. Mas aí tem gente que manda mensagem que gosta disso, de que o tempo do programa se estenda mais. E aí, como ficou com 1h10, né, o episódio, tem gente que falou, pô, que legal, faz mais tempo, né? Então, é engraçado isso, né? Porque, lógico que eu gostaria muito de ter mais tempo também, de fazer várias outras coisas. Mas, aqui não falei, tem a questão da estrutura, tem a questão do tempo também, né? Mas é sempre uma alegria, né? Fazer o Terça Nobre. E eu fico mais feliz ainda quando eu recebo esse feedback de que a gente assistiu e falou, olha, gostei do tempo e eu gostei mais porque tava maior o episódio. Então, foi um episódio até um pouco atípico, né? O episódio da semana passada, que foi de coração pra coração, foi o episódio número 15 da 5ª temporada. Então, além, né,
dos outros temas que eu falei no programa, que teve esse tema de coração para coração, que fala assim, quando a gente entra nessa parte da sinceridade, que a gente conversa com as pessoas e a gente sente que aquilo é de verdade, a gente sente que você tá falando e diretamente de dentro do seu coração, da sua alma, para a alma daquela outra pessoa que tá te ouvindo, que a pessoa sabe se identificar com você, aquela importância da gente ter empatia com as pessoas, e às vezes a gente já passou a situação, a gente quer mostrar pra pessoa que a gente se importa, a gente quer mostrar pra pessoa que a gente se preocupa, e mesmo assim tem gente que não sabe compreender isso. Então foi um assunto bem legal. Eu também trouxe aqui a letra de uma música, né, que a gente estava falando um pouquinho sobre várias coisas assim de letra de música. Aí me veio a ideia de trazer aquela música do Lenine, que chama Paciência, que fala, né, enquanto a gente espera do mundo, o mundo também espera de nós. E aí fica aquela coisa, né, enquanto a gente fica apontando o dedo para outras pessoas, tem pessoas apontando o dedo pra gente também. Então a gente pode achar que tá passando despercebido, que nem eu já falei aqui em episódios anteriores também, a gente pode achar que é invisível, mas às vezes quando a gente menos espera, ou então nos lugares que a gente menos espera, de alguma maneira a gente está sendo observado, de alguma maneira alguém está sabendo o que você faz, né? Então às vezes a gente tem essa sensação de estar sozinho, tem certas coisas que só a gente mesmo pode resolver, mas tem certas coisas também que a gente pode conversar e trocar ideia com amigos e conversar, e se não for possível com amigos, com família, a gente peça ajuda profissional, e sempre vai ter assim alguma maneira, algum caminho para que a gente entenda aquilo que está acontecendo, ou então para que a gente pelo menos tente entender aquilo que está acontecendo, né? E no youtube.com/euribenevento tem as playlists. Lá na própria playlist tem uma playlist de podcasts que a gente já passou, né, de 140 episódios do Terça Nobre. Olha só que maravilha. Eu parei de contar do modo geral assim, mas eu ainda vou fazer um episódio especial falando sobre isso. Então já estamos chegando aí a quase 150 episódios do Terça Nobre, sabe? É muito importante, muito emocionante e bacana, né? Algumas terças-feiras eu não consegui entregar o episódio, mas desde 2020, março de 2020, quando a gente começou a fazer o Terça Nobre até hoje, é sempre muito legal e muito importante que a galera acompanhe, esteja junto aqui no Terça Nobre, né? Eu gostaria de agradecer também o comentário do meu amigo Ângelo Aroucho, da Angelia e Alegria, da Angelinho, grande parceiro do tio Chicória aí, grande parceiro do Terça Nobre também, desde os primórdios do Terça Nobre. Ele já foi convidado aqui do programa, teve um episódio que a gente fez na época da pandemia, a gente fez, né, de vídeo, né, ele na casa dele, eu na minha casa, mas a gente fez um episódio muito legal, deu muita risada junto. É um amigo que tá sempre acompanhando o Terça Nobre. Ele comentou assim, ó: quando você falou de lembrar o porquê do término, lembrei de uma série que um dos personagens escreve uma carta pra ele mesmo do futuro, com todos os motivos que levaram ao término do relacionamento. Aí toda vez que vem aquela saudade, ele lê a carta e se dá conta de que a mente tinha apagado as coisas ruins e que não iam mudar, apenas foram esquecidas. Eu acho que era a série How I Met Your Mother. Não tenho certeza. Essa série é muito legal, né? Aqui no Brasil ela passou na Band, era Como Eu Conheci Sua Mãe. e ela é bem legal, essa série. Tem várias coisas, e tem várias pessoas que me falam dessa série também, viu, Ângelo? Obrigado pelo seu comentário aí. E muita gente fala mesmo, essa série é muito legal, tem várias sacadas assim, apesar de ter algumas pegadas de humor, mas também ela tem umas sacadas legais de coisa de vida, de dilemas da vida. E eu achei essa ideia genial, maravilhosa. Eu acho que até vou trazer pra mim essa ideia, porque de você escrever uma carta, né? Então eu tenho que escrever essa carta para que daqui a um tempo eu leia e eu lembre das coisas tristes, das coisas ruins, né? Eu vi um vídeo no Instagram essa semana de uma moça, eu não lembro o nome dela agora, mas depois eu até vou trazer aqui. E ela falava assim, olha, eu sei que a saudade tá forte agora, mas lembra de tudo que você passou até você chegar aqui. E nesses momentos que você teve mais saudade, nesses momentos que você mais queria que aquela pessoa estivesse aqui, essa pessoa não estava. E outra coisa, você conseguiu perdoar uma pessoa sem mesmo ter falado com ela. Porque só o fato de você estar sentindo saudade significa que você perdoou. Que você não quer saber a opinião, que você não quer ouvir o que ela tem pra dizer. Você simplesmente perdoou porque você teve essa capacidade de perdoar. Então se você teve essa capacidade de perdoar e automaticamente sente saudade, então você também tem a capacidade de não pensar mais nessa pessoa, você também tem essa capacidade de não querer mais estar com essa pessoa, porque se essa pessoa não esteve aqui nesses momentos que mais você precisou, então por que você quer que essa pessoa esteja aqui ainda? Então eu vi esse vídeo e eu fiquei realmente bem refletindo, né, porque é verdade, né, às vezes a gente fica assim, que nem eu sempre falo aqui no programa e tem um pouco a ver com isso que o Ângelo comentou, que a gente sempre, quando a gente tem a saudade ela só vai trazer pra você
as coisas boas, né? Não vai te trazer o porquê. Então essa carta que você vai escrever, né, de coisas que te chatearam, coisas que levaram ao término, ela vai te fazer entender muita coisa. Porque a saudade, ela faz isso, a saudade, ela prega essa peça na gente, né? Fala assim, que mostra pra você só a parte boa. Mas se fosse só a parte boa, então isso não teria sido um término. Não seriam mais ex, né? Então estariam ainda. Então se não tá mais, é porque alguma coisa aconteceu. Então, assim, é sempre importante a gente tentar entender o porquê que a gente chegou ali. Então, como que eu cheguei até aqui? Então a saudade faz isso, né? Traz só as lembranças boas e a gente quer voltar. Inclusive, na semana passada eu falei que o vídeo era do Mário Lago. Na verdade, o vídeo é do Rubem Alves. Eu sempre confundo, porque eu sempre uso esse vídeo como tema aqui no programa. Mas, mais uma vez, eu vou explicar só pra galera que de repente não entendeu ou tá chegando no episódio de hoje. Na semana passada eu falei sobre um vídeo que é o Rubem Alves sentado à beira de uma árvore e ele vai falando assim, se você amou muito um lugar, não visite esse lugar. Porque quando você for de novo lá, você não vai encontrar nada do que você teve, daquilo que você foi feliz. Porque na verdade você não está indo procurar o lugar, você está indo procurar o tempo, e o tempo não volta, o tempo já passou. E aí né, tem uma pessoa que falou sobre esse vídeo e fala assim, e esse vídeo não é só sobre lugares, é também sobre pessoas. Então, que eu falei que era do Mário Lago, mas na verdade é do Rubem Alves. Inclusive tem um livro maravilhoso, eu já até contei sobre esse livro aqui no Terça Nobre, que é um livro que chama Palavras para Desatar Nós. E eu ganhei esse livro do meu amigo Jaime Vasconcelos, e eu emprestei esse livro para uma jornalista que trabalhou comigo lá na época da Rádio Mundial, e ela era estagiária e tal, e aí ela saiu e ela levou meu livro embora, e ela nunca mais devolveu esse livro, e eu tenho muita saudade desse livro, inclusive eu quero comprar. Mas é que esse livro ele tinha um valor sentimental para mim, porque tinha lá uma dedicatória do Jaime. Então, tipo, é assim, quando a gente ganha presente de amigo, a gente quer guardar pro resto da vida, né? E como eu tinha um carinho muito grande por esse livro, eu emprestei, porque eu falei, pô, se esse livro fez bem pra mim, vai fazer bem pra ela também. Mas infelizmente ela não teve esse mesmo carinho, ela foi embora, ela não devolveu meu livro, né? E aí depois eu até vi uma vez, e até li aqui no programa, 10 coisas que você... Alguma coisa assim, né? Dessas coisas que a gente lê aqui. E eu li um que falava assim, só empreste os livros que você sabe que não vão voltar. E aí depois eu falei, caramba, eu emprestei um livro, assim. E na época eu não tinha visto esse texto ainda. Então, assim, eu não deveria ter emprestado esse livro. Então, assim, se é um livro que você gosta muito, não empreste. Porque se esse livro não voltar, você vai ficar triste. Que é o meu caso. Eu falei, poxa, eu quero esse livro de volta. Mas eu ainda vou comprar ele de novo. Eu até tava pensando, hoje mesmo eu tava pensando, quase entrei na internet pra comprar, e aí fui fazer outra coisa, acabei esquecendo, mas... Essa semana ainda eu vou correr atrás disso, vou comprar esse livro, porque é muito bom. E aí o Rubem Alves, eu acho que ele é muito preciso nesse vídeo, porque é isso, que a gente volta procurando encontrar o tempo, e o tempo já foi. Então, se você, às vezes, buscar voltar para um lugar, ou voltar para uma pessoa, querer voltar, a gente é sempre naquela sede de voltar a ser o que era. De ter aquele momento ali que em algum instante da vida você acreditou que aquilo era felicidade, que aquilo ali era zona de conforto. E uma vez eu tava conversando com um amigo assim, e que nem eu já falei aqui no programa, né, uma vez eu fiz um episódio que eu falava que eu sou uma coleção de fracassos. E às vezes a gente para pra pensar e reflete assim, quando você tenta refletir sobre a sua vida assim, de uma maneira muito fria e o mais pessimista possível, quando a gente tá chateado com um monte de coisa e tal, aí você começa a olhar e fala, caramba, se eu for olhar os meus relacionamentos, são vários relacionamentos conturbados e tal. Por isso que eu falo dessa questão de ser uma coleção de fracassos. E aí eu paro pra pensar e falo, nossa, caramba, por que foi sempre tão difícil as coisas pra mim? Por que foi sempre tão difícil conseguir que um relacionamento acontecesse de maneira legal? Por que quase tudo é tão mais difícil, tão mais complicado, tão complexo? Por que as coisas não podem ser leves, né? E aí por um instante, assim, eu falei, caramba, será que eu sei o que é felicidade? Será que eu já fui feliz na minha vida? E aí, às vezes, dá esse questionamento, por isso que eu falo dessa questão de você pensar de maneira, refletir de maneira fria, e vem esse questionamento, e até é ruim isso, cara, porque eu falei, caramba, será que eu nunca fui feliz? Então, será que eu nem sei o que é felicidade? Será que eu nem sei o que é o amor? E isso traz uma reflexão e ao mesmo tempo uma chateação
Mas aí depois eu pensei, falei, não, beleza, não tive ali relacionamentos perfeitos, mas em algum momento daqueles relacionamentos houve momentos felizes. Em alguns momentos eu acreditei que estava fazendo a coisa certa, eu acreditei que aquilo ali tinha sentido. E o sentido da gente achar que o amor é só em relacionamentos, mas a gente experimenta o amor quando a gente tá perto dos nossos familiares, que a gente ama de verdade, que a gente sabe quando você sabe que aquela pessoa tá ali e faria tudo por você, você faria tudo por aquela pessoa. Tem pessoas da nossa família que a gente sabe e sente isso. Tem amigos que a gente sente isso também. Então você acaba experimentando o amor de outras maneiras, né? Não só de relacionamento, mas de amizade, mas também com familiares. E felicidades, momentos de felicidades, né? Então quando você começa a olhar uma lista de coisas que aconteceu na sua vida, as coisas legais que você passou, lugares que você conheceu, visitou, e que nem pra mim, que eu sempre sonhei muito em ir no estádio e ver um título do meu time dentro do estádio, coisa que eu nunca tinha feito e fiz. E se eu olho pra trás hoje, se eu lembro isso, sabe, eu falo, mano, caramba, eu tava lá dentro, eu sei o que é isso, eu sei qual que é essa sensação. Eu visitei um lugar que eu gostava muito, sabe? Aí você começa a encontrar algumas coisas, né? Você consegue fazer uma lista de coisas legais. Então às vezes a gente, por mais que a gente busque outras coisas também, outras sensações, mas às vezes a gente tem que olhar também para aquilo que a gente já viveu, aquilo que a gente já conseguiu conquistar, às vezes por menor que seja, é também uma conquista porque é sua conquista, né? Você sabe o tanto que você batalhou para ter aquilo ali, você sabe o quanto que você correu atrás, você sabe o tanto que você sonhou para viver determinado momento, determinada coisa, determinado relacionamento. Então é sempre esse jogo de saber apreciar melhor as coisas, como eu já falei aqui no episódio, sabe? Saber comemorar as pequenas vitórias, porque assim, pra tirar você, pra desmerecer aquilo que você faz, sempre vai ter, todo dia. Ninguém vai ficar te aplaudindo, é muito difícil, são pessoas que te conhecem, as pessoas próximas, às vezes até gente que você acredita que iria te aplaudir, e pessoa que você acredita que tava torcendo por você, mas de repente nem faz tanto sentido pra aquela pessoa, faz pra você, mas não faz pra essa pessoa. Então assim, não dá pra gente ficar esperando que outras pessoas fiquem aplaudindo as nossas coisas. Não dá pra gente esperar que outras pessoas valorizem da mesma maneira que a gente valorize alguma coisa. Então, é só seu aquilo ali. Tem momentos que vão ser só seus. Algumas coisas que só você vai entender, que só vai fazer sentido pra você. Então é muito importante a gente olhar pra isso com mais carinho, ou então e olhar até com mais leveza pra algumas coisas. Parar de ser tão realista, que nem eu falei agora, que eu fui muito realista, que eu fui muito frio com os acontecimentos da minha vida. Eu fui frio com minha linha do tempo, sabe? Não sei por que tudo isso aconteceu, mas aconteceu. O que eu posso fazer? É a minha vida, essa é a minha vida. Se eu fosse escrever um livro da minha vida, essa é a minha vida, foi o que aconteceu até agora. Então eu tenho que achar o sentido, eu tenho que achar o que foi importante, o que não foi, né? Então é sempre muito legal a gente tentar olhar com mais carinho para nossas próprias coisas também. E girando o botão aleatório do nosso programa Terça Nobre. Eu tô batendo o recorde aqui de fazer o programa rouco, né? Que lembra semana passada eu tava todo felizinho que tinha feito o programa sem estar rouco, mas essa semana ainda estou um pouco rouco. Fiquei rouco na quarta-feira por causa do jogo do Palmeiras. E aí até tá melhorando, mas de quarta pra cá ainda não voltou 100% a voz. E girando o botão aleatório, que ficou silêncio aqui e eu esqueci de falar, é hora da gente falar do nosso tema de hoje. Cadê a trilha? Vem pra cá, vem. O episódio número 16 da 5ª temporada do Terça Nobre. Hoje o tema vai ser: quanto tempo faz? Esse episódio de hoje, ele tem como base também um episódio de tempos atrás, temporada passada, que chama Quantas Vidas Vivemos Dentro de uma Mesma Vida? É porque que nem eu tava pensando, né, quando eu fui fazer o tema do programa de hoje, eu tava pensando assim sobre isso, né, eu falei, eu queria falar mais sobre esse tema de quantas vidas vivemos dentro de uma mesma vida, porque assim, a gente passa por muitos momentos e tem hora que a gente olha pra trás e parece que foi em outra vida, sabe? Que nem assim, relacionamentos, lugares, trabalhos, né? Assim, pessoas que a gente nunca mais encontrou em lugar nenhum.
E, sabe, às vezes por nenhum motivo, simplesmente, como eu falei, você trabalhava na mesma empresa e aí você saiu. Até tem a rede social, né, que isso ajuda um pouco de você ter a pessoa, de você pelo menos saber como a pessoa saber como você tá lá na rede social, você sabe que tá morando em tal lugar, que trabalha não sei aonde, mas você não encontra essa pessoa, você não fala com essa pessoa. No mínimo, de repente, um parabéns, né, no dia do aniversário, manda lá uma mensagenzinha de parabéns, super genérica, né, parabéns, tudo de bom, e não entra profundamente nesse assunto. E aí quando a gente para pra prestar atenção é isso, sabe? São vários lugares que a gente nunca mais voltou, pessoas que a gente nunca mais encontrou. E é incrível assim como algumas coisas, né? Aí tem um episódio também que eu falei sobre isso que é assim, na lembrança o tempo parece parar. Porque assim, algumas coisas, né, que nem eu falo, quando bate uma saudade, lembra de algum lugar, lembra de alguma pessoa, parece que faz assim, sei lá, 2 meses que você viu aquela pessoa, faz 2 meses que você teve contato ou que você foi em algum lugar. E essas lembranças, né, que aparecem no Facebook ou do próprio Google Fotos mesmo, ela vem pra te dar um chacoalhão assim de realidade, porque aí você fala, caramba, faz 1 ano já que eu fui em tal lugar, nossa, eu pensei que tinha sido 2 meses atrás. E quando você vê, já faz 1 ano que você foi naquele lugar. Às vezes o Facebook vem e te mostra que você tem 10 anos de amizade com tal pessoa. E na vida, de repente, aquela é um primo, uma prima, um tio que você conhece a vida inteira, que nem eu. 34 anos, eu conheço a pessoa, 34 anos, e mais 10 de amizade do Facebook. E eu falo, mano, é muito tempo isso. Parece que foi esses dias que a gente tava começando a usar o Facebook. E 10 anos de amizade com uma pessoa no Facebook. Tipo, o Face tem 10 anos, 11 anos, 12 anos. E aí você fala, cara, como assim que há 10 anos atrás que isso aconteceu? Como assim que faz 2 anos que eu não vejo essa pessoa, que eu não tenho notícias nenhuma dessa pessoa? E aí você começa a prestar atenção nisso, que algumas coisas o tempo parece que para. Então, parece que foi ontem que aconteceu alguma coisa. Essa frase parece que foi ontem. Ela faz muito sentido nessa parte. E também quando a galera fala assim, ah, tempo bom que não volta mais. E quando eu era criança, eu escutava essa frase e eu achava nada a ver. Ah, nada a ver isso aí, fica falando tempo bom que não volta mais. E hoje tem muita coisa que eu lembro com saudade, que me dá uma nostalgia, e eu falo, nossa, e aí realmente essa frase vem, não que eu fique falando toda hora, mas ela vem assim de uma maneira tão forte, que aí eu falo, caramba, hoje essa frase ela faz muito sentido pra mim, né, tempo bom que não volta mais, tal, parece que foi ontem, essas frases, elas fazem muito sentido agora. Então, tem coisas que a gente não tem noção de quanto tempo faz. Às vezes você para pra conversar e ver uma amizade assim, você fala, caramba, já faz 10 anos, já faz 5 anos. E aí muita coisa aconteceu. E ao mesmo tempo que parece que o tempo voa, mas se você olhar direitinho, tem coisas que se arrastaram muito na sua vida. Tem coisas que ficaram muito tempo. E aí você fala, caramba, por que eu fiquei tanto tempo insistindo naquilo? Por que, nossa. Aí de repente, que nem eu falei, você vai no aniversário, tem um sobrinho de 2 anos, daqui a pouco você vai no aniversário do ano seguinte, ele tá com 15 anos, fala, meu, o que aconteceu? Parece que eu vim aqui no ano passado e esse priminho, esse sobrinho cresceu, que nem agora eu vejo todos os meus sobrinhos, meus primos, tudo grandão assim, eu, tiozinho já, tem gente que me chama de tio já, e eu, até pouco tempo atrás, eu era o sobrinho. Até pouco tempo atrás eu era a criança que pulava na piscina no dia de frio. E agora eu sou aquele cara que não entra na piscina. O pessoal tá, vamos pular na piscina. Ah, não, vou ficar gripado. Então, em que momento isso aconteceu, né? Essa linha do tempo aí? Em que momento que o botão da máquina do tempo virou e eu não percebi? Então, algumas coisas, elas passam e a gente não percebe. Então, assim, quanto tempo faz que você tá nessa vida que você tá? Quanto tempo faz que você tá fazendo essa mesma coisa no mesmo trabalho? Ou que você tá insistindo em coisas que já não fazem mais sentido na sua vida? Eu mesmo, tem várias coisas que às vezes eu tava pensando assim, falando, caramba, por que eu não faço mais nada disso? Né? Que nem eu jogava bola pra caramba, todo final de semana eu jogava bola, eu ia um monte de galera, andava de bicicleta. E aí hoje em dia eu não faço mais nada disso e eu fico pensando assim, em que momento da minha vida que eu parei, que eu decidi parar de jogar bola? Em que momento da minha vida que eu decidi parar de ir pro bar de sexta-feira com uma turma? Então, sabe, as coisas vão mudando e às vezes a gente não percebe. E mais ainda, a gente não percebe o tempo passar. Para algumas coisas a gente percebe, para outras coisas não. Então, muitas vezes a gente tá apegado a uma lembrança e eu tenho esse problema, porque assim, às vezes eu fico assim, remoendo, né, a situação que aconteceu naquele dia que eu já falei, e remoendo muito,
E aquela lembrança, ela fica rebatendo na minha cabeça, fica me enchendo o saco. E quando eu percebo, aquilo já se passaram 2 anos. E aquilo ainda tá fresco na minha cabeça como se tivesse sido ontem. Então, às vezes, quando a gente fica com aquela sensação de que tá mal resolvida uma situação, parece que tá fresco na sua cabeça, parece que aquilo precisa ser falado quando você encontrar de novo com a pessoa, né? Que nem eu contei aqui no programa, uma vez eu discuti com uma moça que trabalhava comigo na época da editora, e eu fui bem... Falei um monte de coisa pra ela falou um monte de coisa pra mim, foi uma situação bem chata. E aquilo reverberou na minha cabeça por muito tempo. E a gente não tinha mais amizade, não tinha mais contato, e um belo dia a gente se adicionou no Facebook, eu não lembro se foi eu que mandei ou ela que mandou, eu sei que a gente, algum amigo em comum, colocou a gente no mesmo grupo, não sei, e aí a gente começou a se falar. E aí eu mandei mensagem, a primeira coisa que eu fui falar foi pedir desculpa sobre aquilo, né? Eu queria pedir desculpa pra você sobre aquelas coisas que eu te falei há tantos anos atrás e não sei o quê. E assim, ela falou, não, tudo bem, nem lembrava disso. Então assim, eu não sei se ela foi tão soberana master que realmente não lembrava disso, ou se ela não quis mexer naquela ferida. Pra ela, de repente, era uma coisa chata, uma lembrança ruim, que ela simplesmente falou pra mim que não lembrava, e mesmo assim tava tudo bem e tal. Então assim, eu remoei por muitos anos aquilo. Aquilo me incomodou muito. E pra ela, não fez diferença. Ela pelo menos é o que ela me falou, né? Eu não tô dentro da cabeça dela pra saber, mas eu acreditei na palavra dela. Então, eu fiquei tanto tempo esperando pra pedir aquela desculpa, e pra ela nem fez diferença. Tanto que a gente conversou, pedi desculpa e tal. Ela não falou nada, nem ela dizia que não lembrava, e simplesmente agora a gente já nem tem mais amizade de novo. Tipo assim, a gente se falou, eu pedi desculpa, perdeu o sentido de existir um grupo com essas pessoas, e simplesmente nem tem mais no Face, não tem mais no Instagram, tá lá vivendo a vida dela, eu aqui vivendo a minha, e eu nem sei do que se passa atualmente. Mas, sabe, não fazia sentido eu ter guardado aquilo por anos. Não fazia sentido eu ter levado aquilo na minha mochilinha de mágoas, né? Mochila cheia de tijolinho de mágoas. Como tem aquela música, né, que eu sou um poço até aqui de mágoas. Então, tem certas coisas que a gente leva e a gente nem sabe por que a gente guarda aquilo. E são coisas tão inúteis às vezes, umas lembranças tão idiotas. E coisas que nos incomodam. E às vezes a gente tá tão incomodado com aquilo, que nem eu falo da questão, que a gente fica tão preocupado com a sexta-feira, e a gente esquece de viver a segunda, a terça e a quarta, e a gente fica só, ai meu Deus, a sexta vai ser ruim, a sexta vai ser ruim, e aí passa a segunda, passa a terça, e você fica remoendo, aí quando chega na sexta-feira, não foi nem metade daquela expectativa ruim que você criou. Da mesma maneira é isso, que eu fiquei levando aquilo no meu coração, aquilo na minha mágoa, e esperando ter uma resolução, que pra quando eu encontrei com a pessoa, ela simplesmente cagou, falou, não, pô, nada a ver. Então, às vezes é isso, a gente guarda coisas que a gente não sabe por que tá guardando, simplesmente a gente vai guardando, a gente é acumulador desses sentimentos, né, de raivinha, de pirracinha, que nem eu falo, sabe, vai chegando certos momentos que a gente começa a perceber, cara, que é muito idiota isso, sabe, então assim, já aconteceu de eu ficar 1 ano sem falar com algumas pessoas, assim, tipo, sem falar mesmo, assim, sabe, sem ver e sem falar, e evitar encontrar, sabe, assim, pessoas que eu gosto muito e pessoas que eu sei que gostam muito de mim, e a gente simplesmente não se falou por 1 ano. Aí eu fico pensando hoje assim, cara, por que eu fiz isso? Por que eu não sentei e conversei com aquela pessoa? Por que eu não tentei entender o que aconteceu? Por que a pessoa não tentou entender também? Por que simplesmente virou a cara? Então assim, hoje, esse tipo de pirracinha é uma coisa que é muito chato, e eu acho que tem momentos que não cabe mais. Então assim, se você tem que ficar convivendo com pessoas que vai fazer pirracinha, se você tem que sofrer pra poder conviver com pessoas, pra que não faz sentido pra mim, cara. Tipo, na pandemia aconteceu muito isso também, sabe, da gente acaba sendo obrigado a estar próximo de algumas pessoas, ou também ser obrigado a se afastar, né, e aí veio muito isso, sabe, veio muito essa questão de mostrar de que a gente não tem necessidade de ficar sem falar com muitas pessoas, a gente não tem necessidade de ficar próximo de pessoas que a gente não gosta, e esse monte de coisa. Então, assim, por que a gente não tem próximo da gente só aquilo que a gente realmente sabe que faz bem, né? Que nem eu falo, tem coisas que não tem jeito, tipo no trabalho, ou então, às vezes, algumas pessoas indesejadas na nossa vida que a gente não consegue deixar de conviver com essas pessoas, mas assim,
Então, se a gente não consegue, mas que a gente deixa aquilo, sabe, não tirar a sua paz, sabe? Hoje ninguém vai estragar meu dia. É que nem eu falo, por que a gente deixa, sabe, uma mensagenzinha no WhatsApp estragar nosso dia? Por que a gente deixa uma coisa que alguém falou, um comentário, a gente olhar aquela tela e falar, nossa, caramba, isso aqui estragou meu dia. Mas por que aquilo ali estragou meu dia, cara? Por que eu tenho que abrir o olho e já olhar pro celular? Por que eu não posso levar a vida de outra maneira, sabe? Deixar essas coisas afetarem o nosso dia a dia. Então, isso pra mim me incomoda muito. E eu não quero mais isso pra minha vida, sabe? É muito chato, cara. E tem coisas que realmente eu prefiro evitar. Então, esse acontecimento, sabe, foi um negócio que foi um tapa na minha cara mesmo, pra eu largar a mão de ser besta, assim, pra eu entender que tem muita coisa que eu tô guardando de mágoa que só eu tô preocupado com isso. Geralmente, às vezes, a pessoa nem tá. E é que nem eu falei semana passada, né? A expectativa que eu crio esperando as atitudes de outras pessoas é minha. Eu que espero que alguém faça tal coisa, que alguém fale tal coisa, mas sou eu. Eu que criei essa ideia na minha cabeça. Então, eu que tenho que tratar de tirar essa ideia da minha cabeça. Eu não posso esperar que alguém faça alguma coisa que me surpreenda ou que eu esperava isso. Ah, eu não esperava isso de você. Quando alguém fala, eu não esperava isso de você. Cara, mas você não devia esperar nada de mim mesmo. Porque sou eu, não é você. É minha atitude, é minha pergunta, é minha vontade. Então, por que você esperava ou não esperava alguma coisa de mim? Sabe? Então, quando essa frase vem, eu não esperava isso de você. Tá, então você tá fazendo errado, porque não era pra você esperar nada mesmo. Você que tem que fazer o que você acha que você tem que fazer. Ou dizer aquilo que você sente. E muitas vezes a gente cria personagens, que nem eu falei aqui também em episódios anteriores. A gente sempre cria personagens e diz coisas que às vezes a gente nem quer dizer, mas pra gente poder viver numa sociedade assim, que funcione, que seja normal, sabe? Porque se a gente sair dizendo tudo que a gente pensa, a gente não vai ter mais ninguém. Se a gente realmente for sincero com as pessoas. E às vezes não é nem questão de você passar a mão na cabeça ou de você não passar a mão na cabeça, de você, tipo, não falar aquilo que você pensa. É que tem certos momentos que se você falar, você vai desestruturar a pessoa. Se você tiver realmente coragem de dizer sua opinião, talvez as pessoas não fiquem perto de você. Porque você tem que dizer coisas que as pessoas meio que vão entender. Porque se a gente sair realmente falando tudo que a gente pensa, principalmente se a gente não estiver legal, não estiver num dia bom, a gente vai deixar muita gente chateada. Então, por isso é importante a gente ter as nossas atitudes, porque a gente quer ter, a gente pensar aquilo que a gente quer pensar e falar o que for possível falar, mas não porque por medo de dizer alguma coisa, ou porque alguém tá esperando alguma coisa de você, que nem eu falei, né? Que tem aquela frase no Twitter do Danilo Gentili, que ele fala assim, decepcionando pessoas desde 1900 e não sei o que foi o ano que ele nasceu. Então, eu tô decepcionando pessoas desde quando eu nasci, então, e pessoas estão me decepcionando também a vida inteira. Muitas vezes eu deixei de fazer muita coisa pra não decepcionar as pessoas, ou eu fiz muita coisa pra agradar as outras pessoas e me desagradei, me decepcionei. E o que eu ganhei? Sabe, em vários momentos que eu precisei conversar com alguém, em vários momentos que eu quis ter alguém ali, um ombro amigo, alguém do meu lado pra trocar ideia, muitas vezes eu tive que ficar quieto, sozinho em casa, vendo um filme, ouvindo uma música, ou sair caminhando, ou fazer alguma coisa, ou então procurar alguém que realmente quisesse me ouvir. E muitas vezes eu fiquei, tipo, sem ninguém. E várias vezes teve gente que veio falar comigo e veio desabafar, veio trocar ideia, veio pedir ombro amigo, veio chorar em ligação, me ligando, eu posso te ligar e não sei o quê. Só que aí quando foi a minha vez, não teve isso. E assim, eu prefiro acreditar que, tipo assim, ninguém fez isso de caso pensado. Não é sobre elas, é sobre mim. Então, assim, eu esperava isso dessas pessoas. Porque um dia eu fui isso pra essas pessoas, mas elas não têm obrigação de nada. Ninguém é obrigado a nada. Então a culpa é minha, porque eu criei essa expectativa. Então, assim, eu me decepcionei, fiquei triste. Sim, mas eu tenho que parar de falar com essas pessoas? Não, eu tenho que odiar essas pessoas? Não. Porque foi um lugar que eu criei na minha cabeça. Não quer dizer que essas pessoas me odeiem, não quer dizer que essas pessoas fizeram isso de caso pensado. Elas foram egoístas. Porque quando elas precisaram, elas me procuraram. Mas quando eu precisei, eu não tive a mesma coisa. Mas a culpa é minha. Porque eu esperava alguma coisa de alguém, que um dia eu fiz alguma coisa. E aí, tipo assim, a gente pensa assim, poxa, um dia eu posso contar com essa pessoa. E aí quando você conta, talvez você não tenha o mesmo retorno. E a culpa é só minha. Porque eu esperava isso dessas pessoas. Entendeu? Por isso que eu falo, não adianta você esperar.
Você tá criando essa expectativa, ninguém tá sabendo disso. Você tem que fazer uma lista, então, falando, ó, eu espero isso de você. Então, a minha expectativa é essa sobre você. Você vai ter que sair falando das pessoas? Ou você vai ter que aprender a lidar com isso? É o que tá acontecendo comigo, é o que aconteceu comigo, é o que acontece comigo durante a vida e acontece com muita gente que eu converso, acontece com muitas pessoas que eu já vi na vida e nem que me falaram, mas que a gente vê acontecer e faz parte da vida, faz parte da vida. E até a música que eu falo que é do Roberto Carlos tá tocando aqui, ó. Música é legalzinha. E girando o botão aleatório do nosso Terça Nobre, nosso podcast. youtube.com/euribenevento. Se inscreve lá no canal, você que tá ouvindo pelas plataformas de áudio aí. Você que gosta de ouvir o programa, tem como assistir também esse episódio. A imagem não tá lá das melhores, mas dá pra assistir, de repente. Se você quiser assistir, youtube.com/euribenevento, Euri com Y. Aproveita e se inscreve no canal. Vamos chegar ao primeiro objetivo do canal, que é chegar a 1000 inscritos. Essa semana tivemos novos inscritos também, então muito obrigado para quem chegou, obrigado para você que está chegando hoje aqui no Terça Nobre, seja muito bem-vindo. E antes da gente chamar o tio Cocora, que daqui a pouquinho tá chegando aí, eu gostaria de ler uma música, a letra de uma música que tem a ver com o tema do programa, inclusive até um trecho dessa música eu peguei para fazer o tema de hoje. Eu até ia fazer o próprio nome do tema com o nome da música, mas eu falei, deixa eu só fazer um pouquinho diferente. Então assim, o tema é Quanto Tempo Faz, né? Que fala de coisas que acontecem na nossa vida e que parece que foi ontem, e quando você vê, faz 5 anos. Fazem 10 anos, fazem 20 anos, e aí você tá parado no tempo e o Marty McFly não voltou com o carrinho pra te buscar, e você fala, mano, e aí, o que eu faço? Eu preciso de uma máquina do tempo pra eu resolver meus problemas. E teve momentos da minha vida que realmente eu achei que somente a máquina do tempo pra resolver meus problemas. E muitas vezes eu ainda acredito nisso, eu fico pensando assim, cara, eu acho que se eu conseguisse uma máquina do tempo, era o único jeito de eu conseguir resolver a minha vida, a minha linha do tempo, pra não fazer as cagadas, né? Não deixar tudo isso acontecer. Mas a vida é assim, é aprendizado, né? Então muita coisa que a gente faz, a gente não pode voltar no tempo, mas a gente pode não fazer de novo, a gente pode procurar outro caminho, né? Então muitas vezes eu quis a máquina do tempo pra poder voltar e resolver. Mas não existe, então a gente tem que encarar, né, os problemas de frente. Essa música é a música do Capital Inicial, que chama Tudo Que Vai. É uma música que eu gosto muito do CD acústico MTV. E... sabe, eu sempre escutei essa música desde quando eu era moleque, assim. Esses dias mesmo, assim, eu peguei o CD inteiro do Acústica MTV pra ficar escutando, sabe? Realmente ela é uma máquina do tempo também. Ela me faz voltar no tempo, ela me faz lembrar várias coisas legais. E aí eu resolvi trazer a letra dela hoje aqui pra gente pensar um pouquinho sobre essa letra. Acredito que a maioria da galera já tenha escutado, mas se não escutou, vale a pena. E a música começa assim: hoje é o dia. Eu quase posso tocar o silêncio. A casa vazia. Só as coisas que você não quis me fazem companhia. Eu fico à vontade com a sua ausência. Eu já me acostumei a esquecer. Tudo que vai. Deixa o gosto, deixa as fotos. Quanto tempo faz? Deixa os dedos, deixa a memória. Eu nem me lembro mais. Então, ela começa assim, né? Que a casa, ela tá tão vazia, o silêncio, ele é tão forte naquele ambiente, que por um instante, você pode tocar o silêncio. E essa música também, ela tem um gancho para uma outra música do Capital que chama Pra Ninguém. Que ele fala, né? Ninguém pra ligar e dizer onde estou. Ninguém pra ir comigo onde eu vou. Por outro lado, ninguém pra pedir pra baixar o volume, ninguém pra reclamar dos pratos sujos. Aí ele fala, toda noite, o mesmo lugar... eu abro os olhos e deixo o dia entrar pra ninguém. Então, ninguém vai reclamar dos pratos sujos, ninguém vai reclamar das coisas que ele faz, ninguém vai reclamar de nada, porque não vai chegar ninguém. Ele tá sozinho. Ele terminou aquele relacionamento. Então, essa letra, ela me remete a essa outra música do Capital, e ele fala isso, que o silêncio, ele tá tão forte que você quase consegue tocar o silêncio. E a única coisa que faz companhia são as coisas que ela deixou pra trás, que não levou embora, que as coisas que ela não quis ficou lá, e aí é o que ele tem de companhia hoje. E de tanto que ele já ficou sozinho, ele ficou à vontade sem ter aquela pessoa junto, porque tinha uma pessoa e aí não tem mais.
E de tanto que a pessoa está ausente, ele acabou ficando à vontade com isso, ele aprendeu a conviver com isso, e ele já se acostumou a esquecer. Vai chegar um momento que ele não vai mais lembrar mais, porque ele não sabe mais o tempo que passou. Então ele tá se acostumando com aquele tipo de vida. E aí quando ele fala, né, quanto tempo faz? Deixa o gosto, deixa as fotos, deixa a memória, eu não me lembro mais quanto tempo faz. Então, tudo que vai embora vai deixar algum rastro. De vez em quando você vai sentir saudade, você vai sentir um cheiro, de vez em quando você vai encontrar uma foto, mas você não vai ter noção do tempo que passou. Quanto tempo faz isso? Eu não me lembro mais. E aí ela continua. Salas e quartos somem sem deixar vestígio. O seu rosto em pedaços é misturado com o que não sobrou do que eu sentia. Eu lembro dos filmes que eu nunca vi, passando sem parar em algum lugar. Então, essa parte ela até é um pouco mais complicada de entender, mas a sensação que eu tenho que é a questão da lembrança, quando a lembrança ela vai se desfazendo, né? Então, assim, momentos que você teve com aquela pessoa em vários cantos da casa, e as lembranças elas vão se desfazendo na nossa cabeça, até como aquele filme Brilho Eterno de Momentos Sem Lembranças, que é um filme que eu adoro. E aí mistura tudo isso, né, como num liquidificador, né? Tipo assim, o que eu sinto por você foi perdendo a força e o seu rosto em pedaços, né? Então cada hora eu vou lembrar de uma coisa e de repente eu já não vou lembrar mais, e aquilo foi misturado com coisas que eu não senti. E aí essa parte que ele fala, né, filmes que eu nunca vi passando sem parar. Então assim, aquela coisa do se na nossa vida, né? E se a gente tivesse ido pra praia? E se a gente tivesse feito tal coisa? E se a gente tivesse forçado aqui? E se a gente tivesse se esforçado pra não acabar? Sabe? São filmes que ele nunca viu passando sem parar em algum lugar. Então, assim, coisas que não aconteceram, mas que ele poderia imaginar aquilo. Que o se entra na nossa vida. E se a gente tivesse tentado de tal maneira? Então, são esses filmes que passam na cabeça dele que nunca aconteceram, mas que ele nunca viu, né? Nunca viu esse filme, mas que ele imaginou como poderia ter sido. Depois finaliza. Quanto tempo? Eu já nem sei mais o que é meu. Nem quando, nem onde. E aí volta pro refrão, né? Do tudo que vai. E nessa parte final ela fala isso exatamente sobre o tema do programa. Quanto tempo? E ele já não sabe mais nem quando, nem onde. Então, quanto tempo que passou tudo aquilo? Esse tanto de coisa que aconteceu, esse relacionamento que acabou, esse tanto de coisas que a gente viveu, essa saudade que às vezes vai e volta, essas lembranças que estão se desfazendo na cabeça dele. Então, ele já não sabe mais o que é dele, não sabe se aquilo é lembrança, ou se aquilo aconteceu de verdade, ou se aquilo foi criado na cabeça, ou se aqueles filmes que estavam passando sem parar, né, o se, né, e se tivesse acontecido tal coisa. Então ele já não sabe mais. Então essa música, apesar dela ser mais antiga, né, do Acústica MTV, ano 2000, 23 anos atrás, mas, meu, sempre que eu escuto essa música, é incrível. Esse CD do Capital eu não enjoo de escutar. E essa música, toda vez que eu escutar, eu gosto de parar e ficar curtindo, assim. E engraçado que quando eu fui pensar no tema do programa, essa música veio na minha cabeça do nada. Eu falei, vou ler essa música. E eu até li também a letra da música Pra Ninguém, que é essa letra que eu falei, né? Ninguém pra ligar e dizer onde estou. Essa música é bonita também e ela conversa com essa ideia da música Tudo Que Vai. Então tem horas que a gente simplesmente não percebe o tempo passar. Tem horas que a gente simplesmente para no tempo e como se tudo aquilo estivesse acontecendo de novo, e aquilo fica se repetindo em loop na sua cabeça, que eu tô falando dessa questão da lembrança, da gente de repente guardar uma mágoa, da gente ficar esperando a oportunidade para poder falar, a oportunidade para poder pedir desculpa, ou então esperando que alguém venha te pedir perdão, esperando que alguém venha te pedir desculpa sobre alguma coisa, e quando você perceber, muito tempo já se passou, e você nem sabe mais o que é seu, tipo assim, aquela mágoa é sua, por que isso aqui é meu, isso não é meu, por que eu tô guardando isso? Sabe, não é culpa minha, não foi culpa de ninguém, aconteceu. E eu não sei mais o que é meu, o que me pertence, o que não me pertence, por que eu tô guardando isso, por que eu tô levando isso pra frente, se não tem mais o que fazer, né? Então,
às vezes a gente fica remoendo coisas que não faz sentido nenhum. Hoje pode fazer sentido, hoje tá te doendo, hoje tá te irritando. Daqui a um tempo você vai olhar e vai falar, mano, mentira que eu gastei minha energia pensando nisso. Mentira que eu fiquei tanto tempo pra resolver isso e era uma coisa tão simples. Então essa música, ela me faz refletir muito nisso. Ela toca muito nesse botãozinho, assim, sabe? Esse pensamento, essa reflexão. Olha só essa canção. Agora é hora dele. É hora do dono do nosso programa. Tio Chicória, vem pra cá. Pergunte ao Tio Chicória. Gente, tudo bom com vocês? Que saudade, né, gente? Pelo amor de Deus. Como que parece que uma semana ela demora mais pra passar, né, gente? Pelo amor de Deus que a gente fica com muita saudade da rapaziadinha do Braz, né? Olha que o menino falou tanta coisa hoje que eu não prestei muita atenção direito se tava indo pra norte ou tava indo pra sul, né, gente? E eu vou falar uma coisa pra vocês. Sabe quando o Chicória tá feliz, gente? Porque começou a festa da Querupita, gente. Pelo amor de Deus, a festa italiana que tem pertinho da casa do tio Chicória. Por ela comeu macarrão hoje. Convidei uma senhorinha pra ir comigo lá, comer um macarrãozinho. Mas ela ficou com uma frescura. Uma hora falou que tava com dor nas costas. Outra hora ela falou que não podia. Mas acabou que eu não fui lá beber um macarrãozinho lá na Querupita. Mas eu vou te falar, gente. Semana que vem, tio Chicória tá na Querupita. Eu vou lá de boirinha e tudo mais. Quero pedir pro pessoal tirar foto comigo, porque eu quero chegar lá e comer aquele macarrão e aquele bando de comida italiana maravilhosa que a gente não encontra em lugar nenhum, aquela fogaça de 30 mãos que a gente vê, gente. Pelo amor de Deus, me convida, vamos lá pra Querupita, paga um macarrãozinho pro tio, vamos beber um vinho gostoso, assim, quentinho, né? Que esse frio que tá, gente. Agora eu quero ir pra lá, de qualquer jeito, gente. Pelo amor de Deus, gente, me leva, viu? E ó, e falar uma coisa pra você, viu, gente? A novela prometeu que vai melhorar. Vamos ver, essa semana parece que vai ter coisa boa. Eu tô esperando, porque é o mesmo cara da novela da Avenida Carminha, né? Trouxe a Muricy de volta. Vamos ver o que vai acontecer, gente. Grande beijo, viu? Foi. Boa, mestre tio Chicória. Tio Chicória, como sempre, né, tio Chicória? Podia falar assim agora, mudar o nome do quadro pra Culinória Tio Chicória. Então, Culinária Tio Chicória. Ou então Culinória, né? Que mistura de culinária com Tio Chicória. Seria legal, né? Momento Culinória. Momento Culinória Tio Chicória. Que brisa é essa, Tio Chicória? Mas, como sempre, abrilhantando o nosso programa e que você faça bons rolês lá na Querupita. E me leve também, porque eu gosto, né, Tio Chicória? Daquele ranguinho italiano, né? Poxa. E no programa de hoje a gente tá conversando, né? Quanto tempo faz que as coisas vão passando, o tempo vai passando e a gente não percebe algumas coisas. Parece que aconteceram ontem e quando você vê, já passaram muito tempo, né? Já se passaram anos e anos. E, né? Tipo o Terça Nobre, né? Começou em março de 2020 e já estamos em agosto de 23 e mesmo assim a Sensa Samba parece que foi esses dias que começou o Terça Nobre. Então é muito importante, né, a gente começar a prestar atenção nas coisas. E às vezes a pessoa fala assim, a vida é curta, a vida é um sopro, mas ao mesmo tempo, às vezes, para algumas coisas a vida também pode ser longa, para algumas coisas que a gente se arrasta na vida, para algumas coisas que a gente leva muito pro coração, que a gente carrega na nossa mochilinha de mágoas, que quando a gente percebe ela já tá muito pesada e a gente precisa começar a tirar essas coisas, né? No meio do caminho a gente precisa começar a não levar algumas coisas que não fazem mais sentido na nossa vida. Não só coisas, mas pessoas, lembranças, sabe? Não dá pra abraçar o mundo, que nem a gente conversa, esse velho ditado. Não dá pra gente resolver tudo, não dá pra gente abraçar o mundo. A gente tem que resolver aquilo que a gente tem capacidade ou aquilo que a gente pode resolver. A gente tem que ajudar quem a gente pode ajudar, mas também tem certas coisas que a gente não pode fazer pela pessoa, tem certas coisas que a gente não tem como, tem certas coisas que não dá, e aí é onde fica pesado demais quando a gente tenta abraçar o mundo, né? E aí precisa em algum momento parar
e entender, né, o que eu posso fazer, o que eu não posso, o que é meu, o que não é, pra poder continuar em frente. E até essa música que eu li aqui, da letra do Capital Inicial, que fala tudo que vai, né, então em algum momento da música ela também fala assim, quanto tempo faz? E foi o tema do podcast de hoje. E girando o botão aleatório do nosso programa Terça Nobre. Antes de terminar o programa, eu gostaria de pedir pra galera que tá sempre acompanhando o Terça Nobre, você que veio até o final com a gente, muito obrigado. Você que se inscreveu no canal essa semana, você que tá chegando hoje, seja muito bem-vindo também, ouvindo o Terça Nobre pela primeira vez. Vai lá em youtube.com/euribenevento, tem a playlist. Nas playlists tem o Terça Nobre lá, e aí você consegue ouvir todos os episódios, que eu falei, a gente tá com mais de 140 episódios do Terça Nobre, então tem bastante tema para você acompanhar e ouvir aqui do Terça Nobre. Você que gosta de ouvir pelas plataformas de áudio, né, Spotify, Google Podcast, meu muito obrigado também. Então eu gostaria de agradecer sempre essa galera que tá sempre ligada com a gente, os nossos fiéis escudeiros aqui do Terça Nobre. Um beijão para toda a minha família, um beijo para minha mãe, Dona Tânia. Beijo, mãe, obrigado. Um beijo também para todos os meus amigos que estão sempre acompanhando o Terça Nobre, a galera de vários lugares acompanhando aí, amigos das antigas, amigos de agora, a galera que eu conheci através do podcast também. Então muito obrigado a todos os amigos que estão acompanhando o Terça Nobre. Você que tá ouvindo aí, pode mandar sua mensagem, fala por onde que você escuta o programa, se é pelo Spotify, se é pelo Google Podcast, se é pelo YouTube, e manda também sua pergunta, sua sugestão de tema, manda um alô, manda um salve, que eu vou fazer o Momento Aquele Abraço na semana que vem. Então dá um salve pra todo mundo que tá ouvindo aí, dá um alôzinho lá no nosso YouTube, semana que vem tem Momento Aquele Abraço também. Beleza, galera? Tamo junto, ótima semana pra todo mundo, forte abraço.